encerramento da semana do GEPAL. Todo mundo acompanhou aí o tema ao longo da semana, né? Então nós vamos fazer a nossa prece para a gente começar então então nós convidamos todos para que possamos nos unir em pensamento, recordar a figura de Jesus da maneira mais significativa para cada um de nós e agradecer ao mestre, amigo, irmão, que nesta hora todos nós possamos abrir o nosso coração para receber as vibrações de paz, equilíbrio que este ambiente nos oferece, que possamos sentir junto a nós a presença amorosa e amiga da equipe espiritual que trabalha nesta casa e que ao longo da semana desenvolveu um tema tão importante, nos convidando a rever tantas coisas e renovar
porque eu vou ficar tentando entender a partir de um ponto de vista material. E Jesus, por ter iniciado essa era do Espírito, ele não conversava com o homem personalidade. Ele não trazia ensinamentos para corpos. Ele falava conosco como espíritos eternos e imortais. Então, tudo que a gente vê no Evangelho serviu lá quando Jesus estava aqui, serve hoje, vai servir amanhã e vai servir para sempre. Então, quando Jesus estava aqui, João Batista, que era aquele primo, que foi até achavam ele estranho, ele falava assim para todo mundo: ó, arrependei-vos, o reino de Deus está próximo. Hoje, quando a gente vai lá na Gênesis, que aí já é 1800, eles dizem assim, os espíritos, ó, são chegados nos céus. Então, ó, quando Jesus chegou, era o marco inicial da transição, estava próximo. Era um período de mudança necessário. E quando, então, na Gênesis, a gente encontra, eles afirmam, ó, agora o tempo já chegou. O mundo regenerador começou. Vocês já estão transitando. Só que ele não tem um marco simbólico. Então, não é um marco simbólico para a gente entender a história. Mas não vai ter assim, ó, a partir de amanhã é mundo regenerador. O bonde que vai lá para o outro planeta está parado ali, vai. Não, vai transitando. Igual o dia amanhece devagarinho e a gente vai vendo. Então, se nós pegarmos o Evangelho, a descrição, eles vão falar assim, ó, no mundo regenerador, a infância é quase nula. Quantas décadas faz que a gente acompanha a infância diminuir? A nossa geração brincava na rua com 12 anos, ou falava com 11 de calcinha para a rua. Por quê? Porque a gente era criança. Hoje a gente conhece criança de 9 anos? É, mas não. 9 anos eles conversam como adolescentes. Criança agora é de 7, 6, eu acho. Porque com 8 eles querem sentar e falar de sentimento. Estou chateado com você. Não gosto que me trata assim. Não concordo com o bagulho que a gente olha e faz assim. Ou seja, ó, infância menor. Porque espírito mais maduro precisa
E sendo assim, espíritos em prova e expiação, como nós ainda apresentamos, revolta contra Deus. Escancarada? Não é escancarada. Mas quando a gente vê algum movimento acontecendo, intimamente a gente faz assim, mas será que Deus não está vendo? E é por isso que deixou acontecer. Porque esse estímulo ainda é necessário. Mas se eu questiono a divina providência, a minha dúvida é, será que Deus acerta todo o tempo mesmo? Ele é tão perfeito assim? Se eu tenho essa dúvida, já caiu por terra qualquer possibilidade de fé estruturada. Então, olha só, eu falo da fé, mas eu não tenho fé. Não reconhecem poder superior aos poderes humanos. É mesmo, mas será que a gente acredita que existem poderosos na Terra que fazem o que querem, como querem e mandam em tudo? Eu diria que sim. E isso é uma teoria muito perigosa. Tão perigosa quanto antiga. Lembra de uma conversa do anjo decaído no paraíso, que media força com o Criador? E aí criou-se uma facção. Deus manda de um lado e esse anjo decaído do outro, e eles ficam rivalizando no universo o tempo todo, e é a eterna luta do bem contra o mal. E muitas pessoas acreditam nisso, até hoje. Só que aí a gente estuda e fala assim, todo poder emana de Deus, mas na hora de estar na vida, eu me imagino que o outro é capaz de determinar que tipo de prova que eu vou passar. Ele não tem esse poder. Ninguém tem esse poder. Porque provas e expiações são coisas que a misericórdia divina nos concede para nos auxiliar no processo de crescimento. Nem como castigo, nem como pena, é um processo educativo. E nunca vai ser o outro pode se equivocar, aquele equívoco de alguma forma me atingir. Mas esse estímulo é um convite para que eu conheça o que acorda dentro de mim diante daquele estímulo. Então esse é o melhor processo de autoconhecimento que existe. E quando eu entendo que Deus não falha, a minha relação com o Criador se transforma por completo. Depois ele fala da propensão instintiva a paixões degradantes, apego a tudo que é material. Então, ao longo da semana, nós vimos, quanto a gente sofre porque o corpo fica doente, quanto a gente sofre por apego material, quanto a gente sofre por acreditar demais na nossa personalidade, quanto a gente sofre por conta de relacionamentos onde a gente julga a forma do outro. E isso tudo fica ligado a esse apego, ao que é aqui transitório. Por que a gente está falando disso? Porque se eu não olhar para isso, a minha impressão é que os espíritos nos chamam a atenção para a última hora, e eles não estão falando conosco. É como se eles estivessem falando com alguém que está lá de fora. Não, eles falam isso para nós espíritos mesmo. Porque lembra, a massa precisa ser fermentada. Mas o fermento é a menor parte dela. E se nós que já entendemos não nos transformarmos nesse fermento, como é que a massa toda vai fermentar? Então alguém precisa entender esse lugar que Cristo nos convidou
e dar àquele povo a possibilidade de desapegar devagar daquilo que era muito arraigado e transitarem por uma nova compreensão. Que sorte a nós! A gente já transitou para essa compreensão, ficando mais livres de cultos exteriores, de dogmas, tantas coisas que às vezes ainda limitam. Mas é bem por isso que a nossa responsabilidade em respeitar esse outro fica ainda maior. Então, nesses tempos, não se trata de mudança parcial. É assim, ó, a terra vai transitar, ponto final. Não tem poder oculto, força estranha, que pode segurar a transição. Isso é uma determinação divina. A terra se tornará um mundo de regeneração. Mas não tem. O poder é de Deus. E isso vai acontecer. Pois é, mas ainda não. Então, a gente sabe tudo isso. E o que a gente faz com um monte de dor que a gente tem? Porque, vamos falar sério, se a gente fizer um levantamento, aqui todo mundo já deve ter tido angústia, desânimo, sentido humilhado, desprezado, meio abandonado da sorte. Então, sabe os temas trabalhados aí ao longo? Então, por exemplo, lá na segunda que vive saúde, todo mundo aqui já assustou com doença ou própria ou de alguém muito próximo. A gente já sofreu com medo de questões materiais, de privação de possibilidades. A gente sofre quando a gente não se sente como pessoa valorizada, querida. Relacionamento. Tem alguém aqui que usa dizer nunca tive um problema? Esse. Então, olha só. Essas dores existem desde sempre. Então, a resposta de Jesus para todos nós foi: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quando ele deixa assim, o caminho, era para fazer mesmo uma definição. Não precisa procurar porque não tem outro, só tem um caminho. O caminho é esse aqui. Eu posso precisar de religiões para me auxiliar a fazer uma conexão com este caminho, mas não tem outro caminho, só tem esse aqui. Então, às vezes, a gente tenta ficar inventando umas modas para ver se alivia uma coisa ou outra, e depois a gente percebe, no fim, eu tenho que chegar nesse caminho. E essas dores são de todo sempre, são muito antigas. Então, tem uma descrição que diz assim, que no final de tarde, a multidão
Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque esses alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os que sofrerem perseguição por minha causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e falarem todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Por que estás triste, Bartolomeu? Mestre, eu não saberia explicar-vos o porquê de minhas tristezas tão amargurosas. Quando esclarecestes que vosso bem não é deste mundo, até experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra. Mas aqui, mestre, o selo do mal parece triunfar, obscurecer as coisas mais puras, e por toda parte é o triunfo do crime, o jogo das ambições e a colheita dos desenganos. A nossa doutrina, portanto, é a do Evangelho, como a da Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Fazes bem, conservando a tua esperança em face aos novos ensinamentos. Mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive a ocasião de ensinar que o meu reino não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe do trabalho de estendê-lo um dia aos corações dos que morejam na terra. Achas então que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? O Evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Mas venho de meu Pai, cheio de fortaleza e confiança. E a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos recebem de coração. Será, mestre? A vida terrestre é uma estrada prodigiosa, conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha. A luta comum é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Mas ouve-me bem, na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite do nosso Pai para que semeemos suas bênçãos sacrossantas. Os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares. Mas o Evangelho exige de nós uma fortaleza permanente. O Evangelho não exige, ele transforma. O Evangelho não podia reclamar estados especiais de seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem, a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Para que nos firmemos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade do nosso Pai. Mas quando os negócios do mundo parecem contra nós, quando tudo parece nos ser adverso, o que fazer? Qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura que se efetua a peso de ouro, muitas vezes amordaçando-se o coração e a consciência, para aumentar as preocupações da vida material? Ou a iluminação definitiva da alma para Deus? Se realiza não só pela boa vontade do homem que deseja marchar para o seu amor por entre as urzes do caminho? Não será a diversidade dos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor? Um apelo indireto que arranque das ilusões da terra para o reino de Deus? Mas, Senhor, não seria justificável a nossa tristeza quando perdemos o ente querido? Mas quem está perdido, se Deus é o Pai de todos nós? Se os que estão sepultados no lodo dos crimes hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção, por que lamentamos em desespero o amigo que partiu no chamado do Todo-Poderoso? A morte do corpo abre as portas para um mundo novo. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis porque
todo discípulo do Evangelho tem que ser um semeador da paz e da alegria. Senhor, sua cabeleira está muito adiante. Encontraste no novo salão? Encontrei um bom samaritano que abriu um em frente ao Mar da Galileia. Tem uma lá. Está bastante tratado. Vamos assistir a palestra da Luciana ainda ali? Mestre, depois passe por WhatsApp, tá? Vamos no salão. Jesus fala assim, ó, mas quem perde alguém? O que é perder alguém? Ou seja, do que é que você está falando? Você acredita ainda que o corpo é a pessoa? Não, é outro lugar de ensinamento. Então, o Bartolomeu, depois dessa conversa, e assim como nós, a descrição do Bartolomeu, é que ele tinha uma angústia, uma coisa que ele não sabia explicar o porquê da tristeza dele. Então ele chorava. Foi por isso que Jesus identificou que ele estava ali comigo, desanimado. Você já se encontraram desse jeito? Alguma pergunta, desânimo? Por quê? Não sei. Eu não sei falar. Então ele começa a reclamar, Jesus vai questionando para ele mudar o jeito de pensar. E o que relata Amélia Rodrigues depois disso é que o Bartolomeu mudou de ponto de vista. E quando ele vai embora e começa a repensar e olhar as coisas diferentes, a tarde já estava encerrando, começando a noite, e ele vai para casa falando assim, nossa, as estrelas brilham diferente. Nossa, olha como a lua está linda hoje. E ele chega em casa, ele tinha um problema de relacionamento. Porque o pai fala assim, ô vagabundo, onde você estava até agora? Os irmãos falam assim, por que você não vai embora daqui? Porque falavam assim para ele, você vai lá, você pesca duas coisinhas e quer ir embora. Você não trabalha, você é preguiçoso. Você anda atrás desse homem aí o tempo todo. Dinheiro você não ganha. E ele dentro dele começa assim, ó, mas eu conheço Jesus. Eu sei o que é importante na vida. Eu sei a que eu devo me dedicar. E aí, tudo aquilo não dói mais. E narra então Amélia Rodrigues que no outro momento com Jesus é a primeira vez que o Bartolomeu chora de alegria, porque acabou a tristeza. Então, olha só, o mundo à volta dele não mudou, mas o mundo interno dele mudou totalmente. Ele entendeu que quem precisava ajudar o pai e os irmãos era ele que conhecia alguma coisa, não eles que tinham dificuldade. E que muitas vezes a gente fica esperando aqui de fora grandes mudanças e esquece que é dentro de nós. Então, bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Porque quando a gente ouve, bem-aventurados os aflitos, a gente fala assim, mas eu não quero aflição nenhuma, não. Bem-aventurados os que são mansos, os humildes de coração. Mas quem quer ser manso? A gente adora brigar, prevalecer.
agora, para fechar e entender essa mudança de ponto de vista, mais recente agora, o Manuel Filomeno, na psicografia do Dival, vai falando então desse momento. Só que olha só, antes, porém, de chegar-se esse momento, a violência, a sensualidade, a abjeção, os escândalos, a corrupção atingirão níveis dantes jamais pensados, alcançando o fundo do poço, enquanto as enfermidades degenerativas, os transtornos bipolares de conduta, os cardiopatas, os cânceres, os vícios, os desvarios sexuais flanarão por paz, pelo retorno à ética, à moral, ao equilíbrio. Ele escreveu bem no tempo que estamos vivendo. Parece que esse espírito entendeu exatamente o que ele está falando. E aí ele fala, ó, tudo isso é fruto das paixões das criaturas que lhe sofrerão os efeitos em forma de consumpção libertadora. Ou seja, aquilo que Kardec disse assim, ó, o egoísmo vai crescer tanto, até o homem tomar asco dele e falar, nunca mais eu quero essa conduta na minha vida. Porque isso traz dor, porque a tragédia começa assim. Mas o que a gente precisa pensar bastante, olha só, quando ele fala da violência, da sensualidade, é fato que isso está permeando a nossa vida em todos os lugares? Ótimo. Mas o convite que a gente vai fazer agora é o seguinte: quando eu assistir, que seja na televisão, que seja presencialmente, que seja em rede social, qualquer coisa da violência, não olha para quem cometeu. Olha dentro de você e percebe o que acorda dentro de mim quando eu vejo isso. Porque às vezes a gente assiste uma violência lá no jornal e a gente deseja uma violência 4 vezes pior para aquela pessoa. Ou seja, ele é violento e eu sou. Como é que a gente vai acreditar no mundo se aqueles que dizem compreenderam Cristo ainda desejam aos seus irmãos, infelizes na ignorância, em dor, uma violência ainda maior? Então, olha, o que ele fez, por que ele fez, às vezes eu não vou conseguir entender, mas o que eu sei é que precisa de alguém que tenha o desejo sincero de caminhar e auxiliar esta criatura para que ela possa aprender o caminho de Cristo. E não cabe mais na nossa vida falar, eu não tenho nada com isso, eu não conheço, não é? Ó, alguém tem que fazer o movimento. Então lembra lá no começo eu disse assim, alguém tem que ser fermento. Se eu não fermentar, essa massa demora a crescer. Então, quanto mais o fermento produz, mais a massa se transforma. E se eu conseguir não desejar o mal e começar a vibrar o bem, eu já estou auxiliando o processo de transformação. Porque, de fato, talvez a gente não alcance uma pessoa que está lá numa comunidade do Rio de Janeiro. Essa eu não vou alcançar, mas a minha prece alcança. Isso é o que eu posso fazer. Porém, eu posso também parar de apontar e alcançar alguém que é da nossa cidade e que eu tenho como auxiliar de uma forma prática, mais efetiva, mais clara, que está ali na minha possibilidade. Porque é dessa maneira que a transformação vai se dando. Então ele diz, Manuel, as alterações que se observam são de natureza essencialmente moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento para melhor, transformando os hábitos viciosos em enfermizos,
coniventes, aquilo vai morrer. Lembram quando foi proibido fumar em lugar fechado? As pessoas tentavam fumar escondido no lugar fechado. Hoje a pessoa não ousa. Por quê? Porque se ela ameaçar, todo mundo faz assim, ó. Eu acho que o cigarro apaga na força do pensamento. Ela não tem condição moral de fazer, porque não é assim. E nós estamos começando a ver isso acontecer agora, com a violência contra a criança, contra a mulher, contra animais. Porque antes, qual era o lema? Briga de marido e mulher. Ninguém. Bora para brigar para você ver se não vai aparecer denúncia imediata, porque foi inaceitável. Então, olha só, a força moral da massa limita aquilo e fala: isso aqui não pode existir mais. Vê se alguém bate em animalzinho de culpa agora, igual fazia à vontade até outro. Por quê? Porque se fizer, sabe que não vai passar isso. Ou seja, ó, a força moral da maioria limita. E por que a desonestidade não acaba? Eu gosto de comprar coisa mais barata sem saber a procedência. Eu acho que é o cara esperto, aquele que cresceu, ganhou dinheiro e não perguntei por que meios. Então esse ainda não encontra na moral da massa um limite no agir. Então ele fica à vontade e isso vai multiplicando. Então é assim, que se cada um de nós cuida da sua mudança, da sua identificação, a gente colabora com o todo. Então não tem como falar: eu não tenho nada a ver com isso. Sempre a gente tem a ver com tudo. Sempre. Então, ó, de novo, ó, não serão apenas cataclismas físicos que vão sacudir o planeta. Na verdade, ó, é a natureza moral, social e humana que assinalarão esses dias tormentosos que já se vivem. A gente está vendo grandes mudanças e algumas coisas a gente fica estarrecido. Só que a gente vai precisar repensar muitas coisas e falar: é mesmo? Em que isso aqui está baseado? E por que eu sou tão contrário? Porque senão a gente é contrário porque sim. Como assim? Gente, a história do Brasil tem um ponto tão triste. Acredita que a sociedade era contra a libertação dos escravos? Por que era contra? Porque era confortável ter escravos. Não porque fosse certo. Então, cada vez que uma coisa transita e interfere no interesse pessoal, a gente chora. Vocês lembram, há pouco tempo, quando falava assim: empregada doméstica tem direito a FGTS. O que aconteceu? Um tumulto social. Que problema? Então, problema por quê? Porque uma classe vai ter direito e eu não queria pagar esse direito. A mecanização vai fazer muito desemprego. Por quê? Porque a gente queria gente cortando pano sem máquina até hoje. Eles não podem estudar e virar outra coisa. Então, olha só. O interesse pessoal fica contrário ao egoísmo e ao conforto que a gente gosta materialmente. Isso não significa que dá certo. Então, as mudanças inicialmente me chocam, mas eu preciso questionar: onde está o erro? Por que isso é errado? E olha que coisa triste. Quem se posiciona contra isso é a favor de mêsversário. Aniversário para cachorro. Como assim? Não tem dinheiro para FGTS, mas tem dinheiro para fazer festa para cachorro. É uma sociedade muito esquisita. E que vai ter que sofrer na carne para entender que o egoísmo é prejudicial à nossa vida. Porque se eu não souber amar o outro como irmão, eu não me sinto amada. É a lei. Eu preciso dar amor para conseguir receber desse amor. Porque senão eu sou uma pessoa que me fecho. E olha como é um relato comum. Eu não sinto que a
as pessoas gostam de mim. Eu não sinto que elas me aceitam como eu sou. Elas ou eu que sou fechada? São coisas muito diferentes. Então, a condição para receber é que tem que dar. Porque senão, por isso que ele falou, ó, o egoísmo vai crescer, vai fazer esse tumulto, e nesse tumulto a gente vai chegar à conclusão que com ele não dá mais. E aí ele diz, ó, a loucura decorrente do materialismo dos indivíduos atira-os nos abismos da violência e da insensatez, ampliando o campo do desespero que se alarga em todas as direções. Então, o materialismo faz a gente não enxergar além desse aqui e agora. Por isso que a gente não consegue aceitar aquele como um espírito que precisa de ajuda. Ele precisa aprender. Então, lembra na cena onde a mulher adúltera seria apedrejada? Por que ela não foi? Porque Jesus chegou empurrando todo mundo? Não, porque ele chegou para amar todo mundo. E com muita segurança ele disse: quem tiver sem pecado, atira a primeira pedra. Encolheu todo mundo. Então, ó, é uma postura muito diferente. Ele nunca disse, em momento algum, que a gente poderia combater a violência com mais violência. Então, esse é um cuidado que agora a gente precisa. E aí ele vai falar, ó, esfacelam-se os lares, desorganizam-se os relacionamentos, as instituições se desestruturam. Então, ele vai descrever de novo tudo o que está acontecendo. Competição desleal, as ruas se transformam-se em campos de lutas perversas, levando de inclusão um sentimento de solidariedade, de respeito, de amor e de caridade. Eu sei que até li uma pergunta de agora. Está tudo certo. Mas olha só. É verdade que a rua virou um campo de luta perversa? E a gente diz assim, ó, o trabalhador sai e ele pode ser atacado por uma violência que às vezes até faz a morte. Isso é verdade. A gente se compadece do trabalhador e do que fez a violência. O que a gente deseja para ele? Agora, olha só. Se eu desejo o mal do meu próximo, que é ignorante, que é limitado, que eu não sei se ele teve a oportunidade de conhecer a lei de Deus, que tipo de espírito eu sou? Então, esse é o grande cuidado, porque o trabalhador merece compaixão, mas aquele que ainda é prisioneiro da violência, que ainda está na ilusão do materialismo, ele também precisa de compaixão, para que ele possa ser reconduzido de alguma forma. E se nós não fizermos, quem é que vai fazer? Então, a melhor maneira, portanto, de compartilhar conscientemente da grande transição é através da consciência de responsabilidade pessoal, realizando as mudanças íntimas que se tornem próprias para a harmonia do conjunto. Gente, graças a Deus, a gente mora em sertãozinho, uma cidade pequena. Os nossos riscos ainda não são tão grandes assim. Mas imaginar a gente vibra ótimo para quem está lá em São Paulo, naquele tormento, escravizado pela violência. Eu acho que é mais grave. Porque o que está lá no campo eu até entendo, de medo ele fica reativo. Mas eu consigo ter ódio sentada na sala da minha casa. Isso não é normal. Isso não é normal. Então, olha só. Se eu não vigiar a fonte do pensamento para que esta reforma íntima aconteça, a gente vai esperar a nova era acontecer por um milagre. Mas a gente aprendeu que
Porque alguém que pensa em desequilíbrio, na atmosfera da Terra, é um custo de desequilíbrio chegando. Quando todo mundo pensa em equilíbrio, é um X de equilíbrio chegando. Então ele fala, ó, a dor momentânea que o fere. Então lembra da conversa de Jesus com Bartolomeu? Ó, que negócio que é bom, Bartolomeu. Tá dando errado agora o negócio material, é que negócio que você quer pra vida. Você não vai levar esse dinheiro, olha o que você está pensando. Ah, mas minha mãe morreu, mas quem é que morre, Bartolomeu? O que acaba, Bartolomeu? Então, era desse ponto de vista que ia ser a nossa fala. Então, quem quiser, o texto dessa fala de Jesus com Bartolomeu está no Boa Nova. É um texto que chama Bom Ano. Porque quando a gente mudar esse ponto de vista, que a gente é candidato à Era Nova. Porque a Era Nova vai começar dentro de cada um de nós. É aqui que ela vai se estabelecer. E quando todos nós, aqui dentro, estivermos vivendo essa Era Nova, a gente vai olhar a nossa volta e vai fazer igual Bartolomeu. Nossa, tal coisa incomodava, agora não me incomoda mais. Fulano me exige, mas eu posso ajudar fulano. Por quê? Porque agora eu entendi o que eu vim fazer aqui. Eu vim crescer espiritualmente. E se eu ficar rico? É prova. E se eu ficar pobre? É prova. E se eu ficar no mais ou menos? É prova. E isso eu combinei de lá. Que era esse tipo de estímulo que eu queria para facilitar o crescimento. Então, gente, falando sério, se a sua prova não é da riqueza, você vai correr atrás dela a vida inteira, ela não vai chegar. Porque essa prova está definida, gente. E se ela não chegar, porque esse não é o estímulo que você precisa agora. Riqueza é um estímulo transitório. Nesse momento eu preciso disso. No outro eu vou precisar de outra coisa. E aí, então, para a gente finalizar, o que a gente não pode esquecer, que Jesus disse, eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Então, outra vez que nós precisamos avaliar, eu sinto que Jesus está comigo todos os dias. Eu tenho essa clareza de percepção. Ou tem hora que eu me retiro dessa presença, porque eu me fecho. E hoje era um dia assim, falei, olha, foi maravilhoso o dia, né? Que eu estava escutando os irmãos de outras religiões que ficam contemplando Cristo na cruz. Mas não é na cruz a maior importância dele. Eu não ouvi esse As outras religiões hoje contemplam muito a questão do Cristo na cruz, né? Mas não é o momento mais importante. Então, que a gente saiba aproximar, mas na vida, quando ele ensinou a perdoar, a não julgar, a poder, a compartilhar, a olhar o que o outro tem de bom a oferecer, apesar da dificuldade que ele tem, porque senão a gente fica choramingando naquele Cristo na cruz. Mas dali para frente, e tudo que ele ensinou, a gente joga no segundo plano. Por quê? Porque o desafio não é dele na cruz, o desafio é perdoar como ele perdoou. O desafio é servir como ele serviu. Então essa é a proximidade para eu sentir que todos os dias, até o fim dos tempos, ele vai estar com cada um de nós, para sempre, o tempo todo. Simples assim. Então a gente tem que ter essa clareza para a gente se fortalecer, mudar de ponto de vista e enxergar que espírito sou eu, para que eu possa adentrar a era nova começando por mim, porque não vai ter nada externo, mas nós já estamos prontos para esse mundo. Então, era isso. Se alguém quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta. Oi. Aí as pessoas duvidam porque falam assim, mas como eu sei
se eu estou errando ou não. E esquecem, né? De olhar para as leis de Deus. Aí sim. Então não é fácil você auxiliar o seu próximo. Não, por que você fala assim? Porque eu sei e conheço as leis. Então é isso que me leva a Jesus. Porque Ele está me dando as leis vivas dele. Ele nos trouxe a lei viva. Então é isso que as pessoas ainda buscam. O que é certo? As leis. É simples hoje você ser o fermento do seu próximo. Eu penso que agora a gente vai ter que pegar tudo isso que a gente sabe e de verdade transformar em coisas práticas. Mas a gente não precisa pensar nas coisas muito complicadas. Então, olha só, tem algumas culturas que, por ética, elas têm conquistas morais que são muito interessantes. Então, por exemplo, do outro lado do oceano tem um povo que, quando eles vêm com um compromisso, como esse nosso agora, quem chega primeiro estaciona o carro mais longe. Porque como é que eles pensam? Eu tenho tempo, eu vou parar. Por quê? Porque alguém pode ter encontrado um impedimento, um contratempo, e esse vai chegar mais em cima da hora. Então a gente facilita a vida dele. E por que eles pensam assim? Porque eles não pensam mais só em si. Eu penso no coletivo. Agora vamos combinar. Se você chegar aqui 7h30 e ainda não tem ninguém, você vai parar na porta ou você vai parar ali virando o quarteirão? A gente fala, é folgado, vai chegar em cima da hora e dá não. Então, olha só. Isso é uma coisa boa e simples. Mas se eu não aprendo a avaliar e falar por que isso me incomoda, eu fico fazendo questão de coisinhas. E aí eu não consigo abrir mão. Gente, é isso que é apego. Porque a gente fica pensando assim, ai, apego, quem tem muito dinheiro, fica grudado dinheiro, não tem dinheiro. Então não tem nem onde pegar. Não, apego é isso, fica fazendo questão de querer às vezes ter brigar por nada. Ou seja, ó, se eu posso ceder, porque eu não cedo. Se eu posso ajudar, por que eu não ajudo? Agora, a gente tem que ter esse cuidado. Porque ó, me incomodou, antes de eu ficar bravo com quem está lá fora, eu preciso de olhar para dentro. Então, quando eu falei, ó, compromisso do Espírito é muito sério, porque não adianta mais a gente admirar o Cristo na cruz. Quando você tiver um amigo que te trair, te enganar, o que foi que Jesus fez mesmo? Ai, vamos chorar o Cristo na cruz mesmo, que esse negócio de perdoar inimigo, não estou achando bom, não. É assim que a gente faz. Gente, e olha, precisa fazer uma luta, porque ser traído é duro, mas ser traído por amigo é cruel. Chega a tirar o sono da gente. E aí você precisa lutar, até que você fala assim, olha, eu preciso me vencer, porque senão eu não vou conseguir reconciliar com essa pessoa. Eu vou morrer odiando. Isso é muito bonito. E aí fica doente. Então, é o desafio. O exercício que eu acho interessante a gente fazer, se o Cristo, que era o Cristo, foi traído por um amigo, Quem sou eu? Eu sou. será que eu sou melhor que ele para achar que não posso Que não ser? vai acontecer, vai. Não mereço ser? Oi. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. O que significa até o fim dos tempos? A eternidade. Não vai ter. Não vai ter fim. Era um jeito dele falar, porque ele não tinha como esclarecer o que é para sempre. Eternidade. Então, a
audácia, a gente entra numa emoção. Por quê? Porque a marca desse Cristo existe em todos nós, a marca afetiva, porque ele recebeu todos. Então, quando ele fala, eu conheço nominalmente, é isso, eu sei quem é cada um que está aqui comigo, porque são esses que eu vou conduzir. Quer dizer, o final dos tempos não tem prazo de validade. Não tem prazo. Esse é um mistério. O Esse mistério é que vai ser guardado para todo mundo, sabe? Quando vai ser o final do tempo? Que dia vai ser o final do tempo? Não tem. Então tem que deixar assim, sem data de validade, e para todo mundo ficar pensando na primeira frase, ele vai estar conosco. Exatamente. Em qualquer situação, ele vai estar conosco. Eu não vou esperar o fim dos tempos. Vou estar sempre com ele. E tem muitas coisas que a gente vai ver tanto no Evangelho como nas falas do Cristo, que a gente ainda não tem conhecimento. Então, quando a gente fala assim, ó, a vida é eterna, o que a gente conhece que não acaba? O que é isso, não acaba? Para nós é um conceito muito complexo. Quando a gente fala assim, Deus é infinito, infinito não começa e não acaba. Piorou. O que é isso? Como assim não começa? O que é uma coisa que não começa? Se ela não começa, como ela existe? Então, o que eles falam? Que a gente vai ter que evoluir. Desenvolver mais um sentido que ainda nos falta, que vai agregar, porque a ciência vai ter que crescer outro tantão, que aí a gente começa a ter uma clareza melhor do que é Deus. Então, para nós, na hora de definir o que é Deus, quem é Deus, fica tudo no mesmo ponto. E por mais que a gente fale assim, ó, Deus não é pessoa, Deus não é pessoa, Deus não é pessoa, de repente vocês pegam falando assim, ah, mas Deus está vendo, né? Como se está fumando uma pessoa que está olhando de lá de cima para baixo. Ah, mas ele não é pessoa, mas ele não é pessoa. Não é. Mas na minha limitação, isso ainda me deixa um pouco confuso em vários momentos. Porque eu não consigo conceber o infinito. Então, o que é isso? Não começou, ele vai acabar. Coisa estranha. Então, é um lugar que a gente ainda não alcança. A gente fala, não sabe. Só fala. Tá? Então, esse daqui vai no mesmo rumo. Tá? Para sempre ele vai estar. Simples assim. Tudo bem, gente? E agora? Alguém faz a prece? Fala, bonitinha. A minha casca de bala, gente. O Espírito é eterno. Porque assim, ó, infinito não tem começo e não vai ter fim. Eterno tem começo, mas não vai ter fim. Então, o infinito é Deus e nós somos eternos. Porque você começou na criação porque Deus que te criou. Você não é infinito, você tem começo. Isso aqui é nova geração. Entenderam, né? Eles não querem que fique contando historinha, virou estrelinho, essas coisas assim, ó. Não acontece mais nada. Quero falar uma conversa, porque eles têm perguntas. Mentira pra você, Júlia. Olha só, gente. Não pode mais mentir, porque eles têm uma clareza de raciocínio. É dois amigos ainda. Já tinha 3 anos. Gente, mas isso é uma coisa tão séria. Lá Deus caridade, eu fico com os maiores. E aí eu vou perguntando assim, então tá, o que nós vamos discutir? Gente, eu tomei um susto. Eles falam assim, ó, explica pra nós a angústia, ansiedade, sono. E aí eu falei, ah, vamos lá. Gente, e aí assim, adolescente, tudo tomando melatonina, porque não dorme mais, porque tem cobrança interna, porque se exige, e se não faz aquela exigência assim, motivo. Então, ó, a gente está falando de espírito de 12 a 16, que está em plena crise existencial. Ou seja, eles deixaram de ser criança, já estão padecendo as dores que a gente só conhecia na vida toda. Quando a menininha de 12 me falou, eu não durmo, eu preciso de melatonina, eu fiquei pensando, gente, quando que foi nossa primeira crise de insônia por preocupação? Eles têm consciência. Olha, que dificuldade. Ou seja, ó, o espírito já sabe, eu tenho muitas reparações, eu preciso encontrar um jeito de fazer esse ajuste, porque
gente tem medo do futuro porque a gente não sabe o que nos aguarda. Ó, cata isso, amassa e põe no lixo. Porque isso é mentira. A gente tem medo do futuro porque a gente sabe o que fez. Porque quando eu vou num lugar que eu não sei, eu vou curiosa para saber o que tem. Mas vai na sala lá da injeção, que você já sabe o que te aguarda, que as pernas até travam, vai ter. Então, medo eu tenho porque eu conheço. Agora, olha só, se eu estou brigada, magoada, eu sei o que me aguarda ali na frente. E esse medo específico chama ansiedade. Eu tenho medo que esse futuro está chegando, porque eu sei que vai dar bom no meu lar. Porque eu sei o tanto de briga que eu já arrumei. Então eu não tenho medo do desconhecido, não, eu tenho medo do que me é bem conhecido, em essência, espiritualmente, eu já sei o que vai acontecer, porque a lei é clara, quem planta, colhe. Ponto. É igual casais que não querem ter filhos. Aí fica ansioso. Tem que ficar, né? Porque muitas vezes não quer gerar, tem coisas para reparar ainda, a fila está grande. Então, eu estava falando com as meninas lá da infantilização isso, porque às vezes a gente fala coisas que parece assim, ó, uma mentirinha ingênua. Mas lembra que Kardec foi claro? É melhor rejeitar 1000 verdades do que aceitar uma que não tem mentira ingênua. A mentira gera desconfiança, insegurança. Então não é, não pode ter. E acabou. Por quê? Porque senão eu não percebo, eu fico insegura. Imagina a gente passar a vida falando, eu tenho medo do futuro, porque tudo tem certo, porque, ó, eu tenho medo do futuro, porque eu sei exatamente o que é que eu deixei de fazer, ou o que eu fiz e não devia ter feito. E se eu não começar a reparar, essa insegurança não acaba. Isso não passa. Porque essa inquietação aqui dentro é a minha intimidade avisando que eu preciso reparar com urgência. Por isso eu vou ficando muito inquieta. Então a gente tem que ter cuidado. Parece uma coisa ingênua, mas ela compromete o nosso caminhar. Porque tem essa gravidade quando falando do espírito. Né? Então a gente vai ter que atentar, porque a era do espírito é isso. Todo mundo à flor da pele. Todo mundo precisa consertar alguma coisa. Simples assim. Chega, questão eu toco, vocês vão ficar aqui até meia-noite comigo. É assim. É assim que funciona a coisa, infelizmente. Então, vamos fazer a nossa prece. Então, que nós possamos agradecer profundamente a presença amorosa e amiga destes benfeitores espirituais que aqui estão, que trabalharam conosco, que nos sustentaram, que nós possamos, nos momentos de luta de cada dia, recordar deste momento tão simples, mas tão rico, de trocas afetivas, de acolhimento, de sustentação, que possamos recorrer à presença amiga do Mestre, para que em cada dia, a cada estilo, consigamos buscar a inspiração e recordar o caminho de amor que nos foi proposto, para que consigamos vencer a nós mesmos. Por isso, Senhor, agradecemos a oportunidade, agradecemos por este momento feliz, que marca com vibrações luminosas a nossa alma, e que sempre consigamos recorrer aos amigos espirituais, aos amigos encarnados, porque é no amor que a solução se faz. Agradecidos, inseridos